Ela falou do livro, e agora nós temos também um outro autor aqui, que ele me traz um tema chamado Barata, o alimento. Estamos aqui com ele, Eliezer Borba. Prazer, Eliezer. Bem-vindo ao nosso pessoal. fórum. Valeu, é bacana pra caramba estar aqui. Tô muito satisfeito, muito feliz. Não dá nem pra exemplificar com palavras, porque o festival eu já acompanho desde que eu tô aqui na Áustria. Eu fico muito grato pelo convite, por ter aceitado o meu projeto. Um livro que tem um nome tão emblemático, né? Fala de barata. Poxa, barata, a galera geralmente tem nojo, a galera tem medo. Segura, Borba. Traduz aí. Also er ist dabei beim Festival, seitdem er schon in Österreich lebt. Wie viele Jahre schon in Österreich? Quantos anos aqui? 3,5 meu devendo, 3 anos e meio, mais ou menos. Hashtag eu sou a moderadora. Hashtag... Vamos continuar. Ele perguntou quantos anos você estava aqui. Não, mas tá dentro do debate, né? Debate, isso. Enfim, o livro Barato Alimento, né? Eu trouxe aqui um exemplar. Esse exemplar é da Vanessa, né? Cortesia, trouxe uns adesivos também que foram produzidos para fazer divulgação do livro. Quando a galera vê algum adesivo desse aqui por aí, sei lá, Brasil e Mundo, né? O adesivo está sendo distribuído em vários locais. Só um minutinho, Borba. Gente, Leute, mache eine Klose im Buch. No livro, Borba, no livro. Bitte. Ein Klose. Diese Bilder ist aus Brasilien und der Mann sagt... Como chama o rapaz que fez o desenho, Borba? O capista, né? Uhum. A capa do livro ela foi elaborada pelo Nando Mota, né? No Instagram, hashtag... Ele é um grande chargista no Brasil. Né? Um grande chargista do momento, assim, eu acho que um dos... Ele tá crescendo muito o trabalho dele, sabe? Teve na Times, teve uma entrevista que ele foi mencionado, faz muitas charges políticas, né? Críticas principalmente ao atual governo, né? O livro em si, apesar de ter uma temática bem, como eu vou dizer, bem polêmica, né? E até um pouco nauseante se tratar de barata, se tratar de um inseto que as pessoas têm tanta repulsa, né? Ele tem toda uma história que remete ao que nós estamos vivendo na sociedade, né? Michael. Also die Titelseite des Buches hat ein berühmter Cartoonist aus Brasilien gestaltet. Ich komme auf den Namen da. Nando Mota. Nando Mota, ja. Genau. Und der wurde schon oft rezensiert in bekannten Zeitungen wie der The Times. Ne? Ja. Vou falar um pouco sobre a história do livro, né? Não a história propriamente dita, porque vou ficar dando spoiler aqui, eu quero mais que a galera compre, adquira o livro, leia, enfim. O título, né? O título ele é bem emblemático, Barato o Alimento, mas o título ele vem de uma história assim de infância, adolescência, né? Eu tinha uns amigos nerds como eu e um dia a gente jogando videogame na casa de um desses amigos, né? Muito embora todos éramos muito pobres, mas esse amigo ele era privilegiado, ele tinha uma casa que ele vivia bem pequenininha, no fundo da casa dos pais dele, Marcelo. E a gente se reunia lá para jogar videogame. E um dia um amigo achou uma fita VHS na caixa de games, onde ele guardava os games, com uma etiqueta bem um garrancho lá do meu amigo, né? Escrito Barato o Alimento. Eu devia ter uns 16 anos naquela época. Aí todo mundo perguntou, pô, Barato o Alimento, cara, o que é isso? Aí esse amigo, não, isso aí é um filme que fala sobre um mundo onde as pessoas não têm nada mais para comer, só pode se alimentar de baratas. E ficou rindo lá na dele. E a gente ficou sacaneando ele, né? Óbvio, porque era uma fita pornô. E ele colocou a etiqueta para disfarçar, porque os pais não gostavam que ele assistisse pornô. Mas eu nunca esqueci aquilo. Eu fiquei com aquilo na minha memória, porque foi um momento engraçado até, né? E uns anos se passaram, eu comecei a entrar nessa vida de escritor. Publiquei meu primeiro, segundo, terceiro, quarto livro, mas sempre com aquela ideia de fazer um romance. Esse é o quinto livro, né, Esse é o quinto livro, é o quinto livro. Sempre com a ideia de fazer um romance e tudo mais. E um dia, já morando aqui na Áustria, eu tive um insight, né?
no meio da neve, indo trabalhar. Eu acho que eu nunca vi uma nevasca daquela na minha vida. Coelho passou por mim comendo alguma coisa. Eu falei, pô, o que esse bicho tá comendo? Só neve aqui, cara, nada. E eu tive esse insight, barato o alimento. Que eu sempre lembrava da história com um amigo. Veio na sua mente aquilo que você observou na sua adolescência, né, Borba? Engraçado. Also der Titel des Buches Barato Alimento erklärt jetzt, wie es dazu kam. Das ist eigentlich aus seiner Kindheit noch und ist irgendwie hängen geblieben. Es ist sein insgesamt schon 5. Buch jetzt. Genau, meu 5º livro. E eu estava no processo de finalização do livro anterior a esse, mas eu pensei, pô, é isso, esse aqui é o que eu vou fazer. Esse vai ser o nome do romance que eu vou fazer, o meu primeiro romance de ficção. Eu cheguei na firma, né, eu trabalhava para um restaurante da rede Fapiano, lá em Pandorf, né, em Burgenland. E cheguei lá, troquei de roupa. É aquele tipo de coisa assim que eu fico até arrepiado de falar. Porque é aquela alegria que a gente sente quando fala ao telefone com o namorado, com o marido, com o filho, sabe? Aquela coisa assim de, caramba, cara, isso aqui é legal, isso aqui vai dar um rock. Aí eu cheguei lá, troquei de roupa, peguei um pacote de macarrão, né, no lixo, comecei a anotar o projeto do livro ali. Cheguei em casa depois de meia-noite, no Brasil era mais cedo. Então, peraí, Borba, você indo lá no trabalho, você catou um papel, porque a ideia estava na cabeça e você não queria perder. E ali escreveu naquele papel que estava no lixo, exatamente, as ideias que iria executar. Coloquei objetivo geral, objetivo específico, aquele molde bem acadêmico, né? E entrei em contato com o Marcelo, esse amigo. O amigo que tinha a fita cassete com o nome lá, né? Eu falei isso com ele, eu liguei pra ele, eu falei, Marcelo, lembra daquela brincadeira lá, cara, quando a gente era adolescente e tal? Barato alimento. Ele, pô, lembro e tal. Eu falei, pô, que tal, cara, se eu transformasse isso daí num livro? O que você acha? Ele, pô, cara, isso aí foi brincadeira da gente lá de adolescente e tal. Pô, isso aí é loucura tua. Eu falei, não, cara, eu quero fazer. Vou dedicar o livro a você, né? Aí, não, faz aí, cara, não precisa ter autorização minha, não. Faz, porque você já escreve outros livros aí, eu acho que vai ser um negócio legal. Aí foi a deixa, né? Eu estipulei lá um cronograma, isso foi no fim de ano, fim do ano de 2018, passei o ano de 2019 todo, passei o ano de 2018 escrevendo um outro livro. 2019, que não era meu projeto, eu emendei nesse livro um monte de ideia efervescente na cabeça. Eu chegava em casa, anotava tudo que era papel, deixava lá no escritório, minha esposa ficava doida comigo, cheio de papel, com um monte de ideia pendurado na parede, na mesa. Porque ideia, se a gente não fizer naquela hora, né, Borba, some. Né? Tem que anotar. E dali eu fui construindo a história, né? Que, muito embora tenha sido um nome que foi proposto por ele, uma brincadeira nossa, a história foi algo que saiu da minha cabeça mesmo. E, Borba, só para o público que está nos assistindo, que não fala alemão, deixa o Mike dar só uma geral do que você falou em alemão. Also erzählt, in Pandorf gearbeitet beim Vapiano und kommt in die Arbeit, zieht sich für die Arbeit, nimmt einen Sackel mit Nudeln und auf einmal kommt ihm wieder diese Idee von früher, von der Kindheit, dieses Barato Alimento. Dann ruft er seinen Freund an von damals, der in Brasilien lebt. Ja. Und so hat das Ganze gestartet mit seinem Buch. Und dann ist er dran geblieben, hat alles hingeschrieben, damit er nichts vergisst. Und hat dann das Buch fertiggestellt. Genau, exatamente. Então passei o ano de 2019 compondo esse livro, essa história. Concatenando todas essas ideias e basicamente é como ele falou lá na brincadeira, né? Um mundo onde as pessoas elas não têm mais como se alimentar dos alimentos convencionais. Algo se passa, eu não deixo claro na história o que se passou, mas algo aconteceu, um evento de caráter mundial e todo o alimento ele passa a ser venenoso a partir do momento que é ingerido. Só um pouquinho, só um comentário. O Borba escreveu esse livro antes da pandemia acontecer, né? Exato. E quando você lê um pouco do livro, né? Eu não vou contar muita coisa assim, não, mas é uma coisa assim, meio profética, né? A história, juro. Tem sido... Traduz isso um pouco, Mike. Also das ist so die Linie des Buches, das er letztes Jahr geschrieben hat, also vor der Krise, wo auf einmal die Situation eintritt, dass man unser traditionelles Essen nicht mehr essen kann, weil es giftig geworden ist. Und ja, das ist die Story. Mas a história que ele conta se identifica muito com o momento atual que nós estamos vivendo. Und man kann natürlich Parallelen jetzt zur Krise herstellen. Wirklich paralela. Tem muita gente que eu quando
eu estava finalizando o livro, né, no fim do ano passado. Eu comecei a entrar em contato com alguns resenhistas, pessoas que já me acompanham faz tempo, que leem meus livros, que fazem resenhas e publicam em redes sociais e tudo mais. E muitos resenhistas, eles começaram a ter acesso dos trechos que eu publicava, né, do livro. E eles falaram, não tenho condição psicológica para ler teu livro, não. Porque já tinham combinado de, olha, nesse mês faz uma resenha e tal, eu disponibilizo o livro para você, os manuscritos, você lê. Mas as pessoas não tinham condições psicológicas mesmo para ler. Eu entendi porque quando eu terminei o livro e comecei a fazer a divulgação do livro, foi quando começou a acontecer os primeiros índices de pandemia, que ainda perdura, infelizmente, né? E a história é muito análoga, tudo que a gente está vivendo ao que se passa no livro. Exato. E você fala também, né, Borba, sobre racismo. Quais são os temas também dentro dessas histórias? Você também mostra um pouco dessas temáticas que nós estamos vivendo muito isso, né, atualmente. O livro, eu diria que o forte do livro, e que tem sido inclusive uma mola propulsora, assim, até nas vendas e toda a procura que as pessoas têm feito, tem sido muito legal isso. Por incrível que pareça, o mote principal são as questões sociais. Porque um mundo onde todo mundo só pode se alimentar de barata, tanto ricos quanto pobres, ele funciona da mesma forma que ele sempre funcionou. Não tem a pessoa que deixa de fazer algo ilícito, por exemplo, para poder sobreviver. Não tem a pessoa que passa a pensar mais nos outros. Alguns passam a pensar mais nos outros, mas outros não. É exatamente os moldes do mundo que a gente vive hoje, que eu acho que vive desde os primórdios. Algumas pessoas querendo se dar bem, outras não. E todos os processos sociais estão ali. A fome, a vontade de comer, o medo de dormir, o medo de acordar, a vontade de não acordar, os roubos, o racismo, a discriminação, a morte, a vida, a falta de vida, a vontade de viver. Tudo isso está imbuído na história. Mike? Also der Plot ist dann, dass man eigentlich nur noch eine Sache essen kann, egal ob arm oder reich oder weiß oder schwarz, und das sind Baratas. Ja? Und Baratas sind Kakerlaken. Kakerlaken. Ja? Das heißt, alle können nur noch Kakerlaken essen. Mas, Mike, a barata nessa história, ela se mostra como algo que é incomum comum para todos, seja rico, pobre, negro, entendeu? Exatamente. Então, foi isso que ele acabou de explicar. Inclusive, uma das questões principais dentro do livro, dentro da história, né? E eu garanto que não vou dar muito spoiler aqui. Quem quiser ler depois vai poder ler sem ter acesso a muita coisa do interior do livro. Enfim, existe um governo mundial que ele passa a regular todas as sociedades ao redor do mundo. Um país poderoso, um país que é um dos mais ricos militarmente, tecnologicamente, e que eu não cito o nome de países, eu só cito o nome da Áustria em homenagem à Áustria pela minha vida, com a minha esposa, meu filho aqui. Eu menciono, mas eu não menciono países. Mas existe um país que ele faz todas as determinações acerca do que o mundo deve fazer para se preservar ou para criar uma nova sociedade, porque as pessoas começam a morrer. As pessoas se alimentam de barata, bactéria, enfim. Gravidez não vai para frente, mais de 3, 4 meses as mulheres abortam, pessoas morrem de fome porque não querem comer. E esse líder mundial, ele determina que em todo mundo as pessoas comecem a se precaver, mas só com ideias autocráticas, ideias que não são nada interessantes para preservar a humanidade, mas com o fundo de que a humanidade deve ser preservada no futuro. E criam toda uma situação de locais como bunkers antinucleares chamados arcas, e lá eles começam a colocar os mais saudáveis nessa sociedade entrando em colapso, né, para repovoar a Terra no futuro, nessas arcas. E, por exemplo, as pessoas que vão para essas arcas são só pessoas brancas, não pessoas negras. Perfeito. E daí a história se desenrola e... Pois é, Borba, a gente vai chegando, né, no momento final do nosso debate. E é lógico que a gente tinha muito mais coisa para conversar sobre o livro, sobre as performances, sobre tudo, mas a gente tem um tempo na programação
E eu acredito que a partir de agora as pessoas também vão procurar os autores, vão estar divulgando. Então, na Instagram, Facebook, Twitter, tudo. Ele encontra como Eliezer Borba e Barata o Alimento. Exato, o livro está disponível na Amazon, versão física e versão e-book. No Brasil não está sendo produzida a versão em papel por questões do Covid. Até março do ano que vem eu acho que não vai ter nada produzido em papel, mas a versão eletrônica é possível adquirir para o Kindle. É bem fácil, é só acessar a Amazon, botar meu nome lá, Eliezer Borba ou Barata o Alimento. Obrigada, Borba. Valeu. Obrigada, Tânia. Micael, por favor.